Então, beleza. Então, vamos orar aí, pessoal. Senhor, muito obrigado, Pai, poder estar em Tua presença, junto com os Teus filhos, para fazer essa aula, meu Pai, aprender um pouco mais a Tua palavra, crescer na fé. Peço que, em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos aprofundar mais nas Escrituras, em nome do Senhor Jesus, Pai, e ser fortalecido na fé. Que essa aula também possa abençoar os irmãos que não estão presentes, que não conseguiram participar, quando eles forem assistir depois, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Então vamos lá. Hoje a gente vai a partir da... Deixa eu ver onde é que eu marquei aqui. A gente fez até a 32, hoje a gente vai fazer a 33. Lê pra gente, Dria, 33, por favor. Como através de sua ressurreição, Jesus ressuscitou 3 dias depois, no primeiro dia da semana, e assim vindicou sua justiça, sua divindade, a validade e o poder de seu sacrifício, vicário e nos deu justificação, e vida ressurreta e eterna. Tá, então agora nós estamos vendo como que as várias fases da história de Jesus fazem parte dessa história unificada da salvação, né? Jesus nos salva tanto por meio da sua vida como da sua morte e agora da sua ressurreição. Então ele já viu a vida, já viu a morte, vamos ver agora a ressurreição e depois a ascensão, sessão e intercessão, tá? Então, Jesus nos salva através da sua ressurreição em vários sentidos, porque ele ressuscitou 3 dias depois, no primeiro dia da semana. E quando Jesus ressuscitou, ele vindicou, ou seja, ele provou, ele demonstrou que era verdade a sua justiça, porque se Jesus fosse um pecador, certo? Se Jesus fosse um falsário, se ele não fosse o Messias verdadeiro, não teria por que Deus confirmá-lo ressuscitando ele dos mortos. Muitos charlatões já vieram na Terra, muitos mentirosos já viveram na Terra. Muitos deles se disseram como grande coisa, alguns deles chegaram até a dizer que eram Messias, mas morreram e ficaram mortos. Correto? Então, quando Jesus ressuscitou, ele demonstrou, ele provou que aquilo que ele estava falando era verdade, que ele era justo naquilo que ele estava dizendo, que ele não estava mentindo. Então ele provou a sua justiça, que ele não tinha pecado. Ele provou a sua divindade, porque o que Jesus tinha dito de si mesmo não era só que ele era um profeta, ou nem mesmo que ele era só o Messias, mas que ele era o filho do Deus vivo. Então, ele provou a sua divindade, ele provou a validade e o poder do seu sacrifício vicário, ou seja, a morte de Jesus foi eficaz para a nossa salvação e a prova disso foi a ressurreição de Cristo. Como Cristo ressuscitou, isso demonstra que o sacrifício dele no nosso lugar foi aceito por Deus. Se Deus não tivesse ressuscitado a Cristo dos mortos, não teria como a gente ter certeza de que o sacrifício dele foi aceito, mas agora que ele vive, agora que ele ressuscitou, então nós sabemos que realmente Deus aceitou o sacrifício dele no nosso lugar e em nosso favor. E por isso nós podemos ter certeza da nossa justificação, do perdão dos nossos pecados, da nossa vida, que nós vamos ressuscitar com Cristo, e da vida eterna, que nós vamos viver para sempre com Ele. Tudo isso a gente consegue entender a partir do fato da ressurreição de Cristo. Já que Cristo ressuscitou,
Então, sim, nós podemos saber essas coisas. Vamos dar uma olhada nos textos aqui. Lê para a gente aí, Adriano, Mateus 28, versículo 1, e aí você pula e lê o versículo 5 e 6. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Então, essas mulheres vão até o túmulo de Jesus achando que ele ainda está morto. Na verdade, até talvez com uma convicção de que ele estava morto. Mas chega lá, cadê? Não tem corpo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de um jeito que a iluminação fica melhor. E que eu quero ficar em pé também. Porque eu não quero ficar muito tempo sentado. Quando elas chegam lá para embalsamar o corpo de Jesus, na expectativa de fazer uma homenagem a ele pelo seu sacrifício, pela bondade que ele tinha demonstrado em vida, elas não tinham noção que Jesus podia ressuscitar, elas não acreditavam que ele ia ressuscitar. Na mente delas, olha, todo mundo vai ressuscitar um dia lá no juízo final, mas não agora. E aí, quando elas chegam no sepulcro de Jesus, o sepulcro está aberto, a rocha, a pedra que tinha tampado a boca, tinha sido retirada, o corpo de Jesus não estava lá, e aparece esse anjo e fala para elas: olha, então, vocês estão procurando Jesus, né? Ele não está aqui não, já ressuscitou. Vão e fala para os discípulos dele. Agora, essa é uma coisa muito interessante, porque, claro, existem várias aparições de Jesus depois. Jesus aparece vivo para muitos discípulos depois desse fato. Mas do ponto de vista do anjo, certo? O túmulo vazio era uma prova suficiente para as discípulas irem falar para os outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Então, o túmulo vazio é uma das evidências mais fortes. Então, quando o inimigo ele nos ataca com mentiras, com enganos, a gente vai, caminha até o túmulo vazio, olha para o túmulo vazio e fala para ele: ó, tá vendo aqui, ó? Não tem nenhum corpo. Jazia o corpo do Senhor aqui. Não jaz mais. Não está mais aqui. Já que o corpo de Jesus não está aqui, já que ele ressuscitou e por isso ele não está aqui, então a morte foi derrotada, diabo. Você não tem mais poder sobre mim. E você está livre. Você é vivo por causa de Cristo. Você pode dispensar com o diabo por causa do túmulo vazio. Para o anjo que falou com elas, a explicação era essa. Olha, ele não está aqui porque já ressuscitou. Agora vamos lá para alguns outros versículos. Vou pedir para o Janilson ler 1 Coríntios 15, versículo 4. O Deco em Atos 2, 27. E a Idri, você já vai abrindo em Romanos 1, 4, por favor. Pode ler, Janilson. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui é interessante que Paulo está falando que a ressurreição de Cristo, inclusive a ressurreição ao terceiro dia, foi segundo as Escrituras. Então Jesus ele cumpriu a Bíblia do começo ao fim. Desde o seu nascimento, desde a concepção dele de uma virgem, até a sua ressurreição, e até o retorno dele em glória, até o juízo final, vai ser tudo segundo as Escrituras. Tudo que nós precisamos saber para ser salvos,
para conhecer Jesus, tudo que nós podemos saber de Jesus de verdade está nas Escrituras. Vamos lá agora. E aí, ô Janil, você deixa aberto já em 1 Coríntios 15, que depois você vai ler o versículo 17, tá? Mas espera um pouquinho. Leia para a gente Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse inferno aqui não é necessariamente o inferno, o lago de fogo, tá? É a palavra que era usada na época para falar, por exemplo, da sepultura. Então, quando fala não deixarás a minha alma no inferno, algumas Bíblias traduzem não deixarás, algumas versões, né? Não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E a corrupção aqui não é corrupção moral, é a corrupção física. Quando um corpo é enterrado, ele se corrompe. Essa palavra é usada aqui de uma forma que a gente não está acostumado a usar hoje, mas basicamente é a mesma coisa que dizer que ele se decompõe, né? Um corpo corrompido é a mesma coisa que um corpo decomposto, nesse sentido. O que está sendo dito aqui é: não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o corpo do teu santo se decomponha. Então já estava dizendo, olha, ele vai ressuscitar. E ele está citando um salmo aqui. Aqui o apóstolo Pedro está citando um salmo. Ele está dizendo que esse salmo é uma profecia que se cumpriu na ressurreição de Cristo. Era uma promessa de que Cristo não ficaria no sepulcro a tempo de o seu corpo se decompor. Então ele fica ali na sepultura da sexta-feira à tarde até a madrugada do domingo, bem madrugada mesmo, né? E não se decompõe o seu corpo. Por que não se decompõe? Não é porque colocaram numa geladeira, não é porque colocaram no formal, é porque ele ressuscitou. A sua alma não ficou na sepultura, ele saiu da sepultura. De acordo com as Escrituras. Veja como esse versículo ilustra aquilo que Paulo tinha falado no outro texto. A ressurreição é de acordo com as Escrituras, e aqui Pedro está apontando uma parte das Escrituras que prometia a ressurreição do Cristo. Agora vamos lá em Romanos 1, versículo 4. E foi declarado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Declarado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Então veja só, o que Paulo está falando? A ressurreição, além de ser um milagre, além de ser maravilhosa, porque nós queremos o nosso Cristo vivo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, nós o amamos, nós queremos Ele vivo. E além da vida dele trazer inúmeras bênçãos para nós, ela também é uma declaração. Uma declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Não só no sentido de adotado, mas gerado por Deus desde toda a eternidade. Da mesma substância, da mesma essência, da mesma natureza do Pai. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, como nós podemos saber que ele realmente é? Bom, ele ressuscitou dos mortos. E já que ele ressuscitou dos mortos, então não tem como, né? É claro que ele é aquilo que ele diz que é, ou seja, o Filho de Deus. Lê lá pra gente, então, por favor, Janilson, 1 Coríntios 15, o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, aqui Paulo está falando, olha, a ressurreição de Cristo é tão importante que se ela não aconteceu, tudo isso aqui é vão. E é verdade. Pessoal, se Jesus não ressuscitou, deixa para lá, esquece cristianismo. Não tem cristianismo se Jesus não ressuscitou. É incrível como você vê hoje, existe um grupo
na história da igreja chamados liberais. Esses liberais são pessoas que negam que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Eles negam que Jesus tenha ressuscitado dos mortos, eles negam que existam milagres. Só que eles querem ser cristãos, eles querem ir para a igreja, eles querem fazer culto, eles querem ter oração, né? Eles querem parecer cristãos, mas veja, se o que eles estão falando for verdade, não faz o menor sentido. Não tem por que você se dizer cristão, ser cristão, ir para a igreja, se Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a fé é vã. Mas vamos reverter isso daqui. Se ele ressuscitou, o que é que Paulo está falando? Se ele não ressuscitou, estamos nos nossos pecados, vamos morrer e vamos para o inferno, não tem salvação para nós. Se Jesus não ressuscitou, esquece. Mas se ele ressuscitou, faz o cálculo inverso. Se ele ressuscitou, nós não estamos mais nos nossos pecados, nós fomos perdoados. Se ele ressuscitou, o sangue de Jesus nos lavou de verdade, nós realmente fomos perdoados. Existe vida espiritual verdadeira dentro de nós, essa é a consequência lógica. Se ele não ressuscitou, esquece. Se ele ressuscitou, não esquece não. Não esquece não. Se você esquecer, você vai estar perdendo a maior oportunidade da sua vida. Então, vamos agora para o próximo versículo. Romanos 4, versículo 25. Leia para a gente, Deco. E aí, Janilson, já fica em 1 Coríntios 15, que você vai ler mais uns versículos daqui a pouco. Aí, Idris, se você quiser abrir lá em Atos 1, versículo 3 e 9. Para você ler depois. Lê para a gente Romanos 4, 25, Deco. Por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Veja, a ressurreição é tão importante que ela valida a justificação. E a justificação está no centro da fé, porque a justificação é o perdão dos pecados, é a reconciliação com Deus. A justificação é o decreto de Deus dizendo: eu aceito você. É diferente, né? Às vezes a gente pensa muito numa mentalidade de eu aceito Jesus, eu aceitei Jesus. É verdade, existe sim um eu aceitar. Tudo bem, não estou negando isso. Mas se ele não quisesse me aceitar, meu amigo, eu aceitar ou não aceitar, ó, não ia resolver nada. Não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. A ressurreição de Cristo é a demonstração da parte de Deus de que ele nos aceita. Ela vindica, ela prova, ela realiza essa aceitação em algum sentido. Quando Cristo ressuscita dos mortos, o que era inevitável, já que ele é Deus que se fez carne, certo? Isso ia acontecer, não tem dúvidas de que isso ia acontecer. É claro que ele ia ressuscitar, certo? Porque já estava dentro do plano. Deus não foi construindo, ele é diferente da gente, né? A gente faz meio assim, vamos ser bem honestos aqui, como é que é a nossa vida, a nossa forma de planejar? A gente pensa assim, ó, eu vou fazer isso aqui, vamos ver se der certo. Se dá certo, aí eu vou e faço a outra coisa ali. Não é assim que funciona? A gente pensa nesses termos. A gente vai construindo o nosso plano na caminhada. E conforme vem reveses ou sucessos, nós vamos adaptando ali o plano conforme, assim, foi muito bem sucedido, a gente vai um pouquinho mais agressivo. Se deu revés, a gente vai mais com calma, né? Deus, o plano dele já estava escrito desde antes de criar. Antes dele falar, haja luz, o plano já estava pronto. Até o final. É claro que Jesus ia ressuscitar. É claro que Jesus ia ressuscitar. Mas a gente precisa entender qual é o papel da ressurreição nesse plano. E a ressurreição tem um papel importante para nos justificar, para trazer o perdão dos pecados para a nossa vida nova em Cristo. Vamos lá para
1 Coríntios 15, versículo 20, 21, 22. Leia pra gente, Nilson. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quanta coisa que acontece na ressurreição, hein? Meu Deus! É muito milagre, rapaz. Que é isso? Lê de novo aí, Janil, só para a gente ir capitulando. Vai lendo devagarzinho. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícias dos que dormem, ou seja, ele é o sinal da ressurreição para os demais. As primícias são os primeiros frutos. Eles sinalizam como vai ser a colheita. A ressurreição de Cristo é como se fosse uma primícia, no sentido de dizer, olha, isso que aconteceu com Jesus vai acontecer com todos os crentes. Eles vão ressuscitar. Lê, continua aí lendo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Olha só, a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão, um homem. A ressurreição e a vida também por meio de um homem. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas poxa, né? Adão pecou lá e a morte entrou para todo mundo? Como assim? Pois é, mas é um jeito da gente entender que a realidade é assim. As atitudes de um homem afetam os seus irmãos de raça, né? Da raça humana. E se você for Adão, afeta muito mais, porque isso significa que todo mundo vai nascer de você, todo mundo vai ser seu filho. Agora, a solução de Deus demonstra a perfeição do plano. A morte entrou por um homem? Sim. Alguém pode olhar e falar, poxa, parece um erro no plano aqui, um defeito no plano. Calma, porque Deus, o plano de Deus não acaba aqui. O plano de Deus incluía um outro homem que viria. E da mesma forma como a morte entrou por meio daquele um, a vida ia entrar por meio desse segundo. Continua lendo aí pra gente, Anilson. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meu Deus! Todos morrem em Adão, espiritualmente, fisicamente, eternamente. Morte física, morte espiritual, morte física, morte eterna. Mas todos são vivificados em Cristo. Que tremendo esse mistério. A ressurreição de Cristo não foi só um fato individual. Veja, a ressurreição de Cristo é um fato que afeta o universo. Todos são, de alguma forma, afetados pela ressurreição do Senhor. Continua lendo aí, Janilson. Tem mais? Era só, né? Até o 22. Isso, até o 22. Acabou? Acabou. Então, amém. Vamos ler agora. Leia pra gente, Janilson, 34, por favor. O 15:34. Não, a pergunta 34, é. Como através de sua ascensão, sessão e intercessão, depois de sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, dando-lhes instrução. Então subiu ao céu, se assentou à direita de Deus Pai e vive sempre para interceder por nós. A sua intercessão é a razão por que recebemos o perdão dos pecados, o Espírito Santo e todas as bênçãos
deste tempo e da eternidade. Então aqui é um fato da história. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com seus discípulos. Deu instruções, explicou para eles uma série de coisas. Você pode ter certeza que ali veio muito do que a gente lê nos evangelhos, muito do que a gente lê nas epístolas. Foi conversado aqui nesses 40 dias. E depois ele subiu ao céu. Ele subiu mesmo, os discípulos viram ele subindo. Entendeu? Uma coisa assim extraordinária. E se assentou à direita de Deus Pai. Esse se assentar à direita de Deus Pai não é, obviamente, uma questão física, né? Deus Pai não está sentado num trono, num lugar, num endereço no universo, tá? Isso daqui é uma figura de linguagem, para você entender que Jesus tomou para si o poder de governar e de direcionar a história. Então, quando Jesus está antes de subir, ele encontra com os discípulos, o que ele fala? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É isso que significa. Se assentar à direita de Deus Pai, a direita de Deus Pai quer dizer o seu poder, a sua força, né? E ali está Jesus, ele tem poder de governar toda a história. O rei, ele tomou o reino nas mãos. E o que a Bíblia diz que ele faz? Ele intercede por nós. Como que é essa intercessão exatamente? É bastante misteriosa. A gente não sabe exatamente como funciona essa intercessão, mas nós sabemos que ela existe. Nós sabemos que ela é real. E nós sabemos que é por causa dessa intercessão de Jesus que nós temos perdão de pecados, que nós recebemos o Espírito Santo e todo tipo de bênçãos aqui nessa vida e na vida eterna. Então veja, nosso irmão aqui está de férias, uma benção, feliz, uma benção, né? Pois é. Por que deu certo? Intercessão de Cristo. Todas as bênçãos que você recebe, desde as menores até as maiores, o livramento que ele teve no acidente de moto, que não aconteceu nada, nem um arranhão, ou conseguiu uma férias, não importa o tamanho da bênção, foi dada por causa de Cristo. Cristo intercede por nós. O perdão dos seus pecados. Veja, o menor pecado seu, nunca você seria perdoado pelo Pai só porque você quer. Mas você é perdoado por Deus de pecados que você considera pequenos, pecados grandes, que você mesmo olha e fica assustado e fala, meu Deus, como é que eu fiz uma aberração dessas? Mas você se arrepende. O arrependimento é uma bênção. Você só se arrepende quando você se arrepende de verdade. Esse arrependimento é um fruto da intercessão de Cristo. Aí você pede perdão, você é perdoado. Esse perdão é fruto da intercessão de Cristo. Todas as bênçãos nessa vida ou na eternidade são fruto da intercessão de Cristo. Então aí, ó, aos solteiros, ao vivo e aos que verão gravada, peço a intercessão de Cristo. Todas as bênçãos vêm do fato de que Jesus está intercedendo por nós. Perdão de pecados, Espírito Santo, todas as bênçãos nesta vida e na eternidade. Lê lá pra gente, então, de Atos 1, 3 e 9, e aí, Janil, você vai abrindo em Marcos 16, 19, e o Deco vai abrindo em Romanos 8, 34, que eu vou pedir para o Dri ler Atos 2, 33 depois. Então, leia para a gente de Atos 1, versículo 3 e 9. As quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles
pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Depois que lhes disse isto, vendo, eles foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo a seus olhos. Então, esse versículo conta a história. Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias, falou com os discípulos a respeito do reino de Deus. Depois ele subiu ao céu, diante dos olhos deles, e uma nuvem o encobriu, ele se assentou à direita de Deus Pai. Lê lá para a gente Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, significado do poder, da autoridade dele. Lê lá pra gente agora, Dri, Atos 2, versículo 33. De modo que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Isso que agora vedes e ouvides, ele estava falando do Espírito Santo que o povo tinha recebido por causa da ascensão e da intercessão de Cristo. Claramente no texto existe essa necessidade. Cristo tinha que subir, Cristo tinha que ser recebido na glória, tinha que se assentar à direita do Pai, para aí nós podermos receber o Espírito. Então, isso significa que você não recebe o Espírito por outra causa, a não ser pelo fato de que Cristo está intercedendo por nós. É Ele que está dizendo lá, Ele que está resolvendo a nossa situação. E dizendo para o Pai, derrama o Espírito ali, né? Abençoa meu filho, abençoa o Adriano, abençoa o Janilson, abençoa o Deca, abençoa o Lucas. Por isso que a intercessão é uma coisa tão bonita, irmãos. Quando nós intercedemos por um irmão, nós estamos nos unindo a Cristo. Entendeu? Nós não vamos nunca, jamais, a nossa intercessão vai ter o mesmo efeito, o mesmo poder do de Cristo. A questão não é essa. Mas a questão é entender o que está acontecendo quando nós intercedemos. Nós estamos na fraqueza da nossa limitação, fazendo algo parecido. Fazendo algo infinitamente menor, mas ainda assim parecido, de alguma maneira. Imitando o nosso Senhor e nos unindo a Ele pelo bem de alguém. Então, intercedam por mim, amém? Vou aproveitar aqui a oportunidade. Romanos 8, versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Olha só como o fato de você ser salvo, o fato de você ir para a glória, depende exclusivamente da obra de Cristo. Porque quem foi que morreu? Paulo é meio, né? Ele já joga assim, já quem foi que morreu? Foi você? Não. Então, quem foi que ressuscitou? Foi fulano? Ah, mas fulano está falando, foi fulano que morreu e ressuscitou? Não. Foi fulano que subiu e está sentado à direita de Deus Pai? Também não. É fulano que intercede por você o tempo inteiro, baseado na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão? Também não. Então o que interessa é Cristo. Quem te condenará se Cristo intercede por você? Essa é a questão. Entende? Se Cristo intercede por nós, quem nos condenará? E aí você vê de novo aqui a ressurreição, mas Paulo coloca a ascensão e a intercessão. A ascensão, sessão e intercessão nesse pacote. Vamos lá agora. Pedi aí para o Adriano ler Hebreus 7, 25. O Janilson lê 1 João. É epístola, tá, Janilson? 1 João 2, versículo 1 e 2.
Leia pra gente, Dris, Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, e vivendo sempre para interceder por ele. Pode perfeitamente salvar aqueles que por ele se achegam a Deus. Quando nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo, confiados na graça, confiados no perdão, confiados no amor, confiados na promessa de Deus, ele pode salvar perfeitamente. Você vê como a Bíblia não explica exatamente o que é essa intercessão, o que é que Jesus está falando. Será que é uma conversa? O que será que é? Não existe uma explicação detalhada, mas a Bíblia diz, olha, ele está lá e ele está fazendo alguma coisa por mim e por você. Então nós temos alguém no céu que é a nosso favor. Irmão, quando você... Uma vez eu ouvi uma definição de elite muito interessante, porque a gente está acostumado a pensar em elite só em termos financeiros, né? Ah, fulano é elite porque fulano tem dinheiro. E até às vezes parece que se você ganhasse na loteria, você se tornaria elite da noite para o dia. Mas não é verdade. Elite não é, ser da elite não é ter só dinheiro. E a definição que eu ouvi a pessoa falando assim, ó, ser elite significa você ser uma pessoa que consegue, com uma ligação, resolver um problema na prefeitura em meia hora. Entende? Porque você tá não é só você ter o dinheiro, mas é você estar nas festas, é você ir nos casamentos, ir nos batizados, entendeu? Ser convidado para ir nos aniversários das pessoas que controlam o sistema, que controlam a máquina. Então, esse cara que em meia hora ele liga e lá na prefeitura resolve o problema, não resolveu porque ele seguiu o padrão, porque ele seguiu o protocolo. Resolveu porque ele conhece alguém lá dentro da prefeitura que é favorável a ele. Entende? Então, ele faz parte de alguma forma de uma elite. Provavelmente o motorista desse cara é muito mais elite do que o cara que ganhou na Mega Sena, porque o motorista fala pro patrão, resolve esse problema para mim, e o patrão liga lá e em meia hora tá resolvido. Mas o cara do dinheiro vai ter que pagar advogado, vai ter que, né, resolver muitos problemas aí até ele conseguir resolver lá. Veja, esse é um exemplo muito ruim, tá? Muito ruim, eu admito, é péssimo o exemplo. Não, 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 não força. E o pior é que vai para a internet, né? Esse é o pior. Mas veja, existe uma analogia aqui. Tem alguém no céu que é favorável a você. E não é qualquer um, não. Não é um anjinho lá, não é nem um arcanjo. Ele é Deus. Então, ele intercede por nós. E é por causa da intercessão dele, é por causa do amor e da graça dele que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. 1 João 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Meu Deus. Presta atenção nisso aí, olha. Não pequeis. Porque às vezes tem gente que pensa que essas doutrinas, sabe, da intercessão de Cristo, da justificação, do perdão dos pecados, são uma licença para você pecar. E não são. Longe disso, né? Pelo contrário.
elas são, na verdade, elas aumentam a sua culpa quando você peca, porque, quer dizer, agora você não está pecando, veja, quando você peca contra um Deus que te dá tanto amor, tanta graça, não é mais só o pecado que você cometeu, ainda tem a ingratidão envolvida naquilo, né? De você ter rejeitado, de você ter tratado com, com leviandade, como se não tivesse valor, de ter tratado de uma forma desprezível um dom tão precioso. Então, aumenta ainda mais a culpa nesse caso. Mas o apóstolo ele traz um consolo, ele fala, olha, às vezes você vai tropeçar. Você vai tropeçar. Não peque, não planeje pecar, não pense como você vai fazer e depois você vai dar um jeito aqui, você vai esconder, ninguém vai ficar sabendo, ou você vai dar outro jeito, tal. Não trabalha com essa perspectiva, tá? Mas se você tropeçar e pecar, se você pecar, lembra que você tem um advogado perante o Pai. E esse advogado, ele está lá a seu favor para defender a sua causa, para que você receba perdão, para que você seja restaurado. Ele está lá fazendo isso baseado em quê? Qual é o argumento de Jesus na intercessão que ele faz por nós, como nosso advogado? É a propiciação que ele fez, aquilo que a gente já viu sobre a morte dele, a propiciação. E o que é essa propiciação? É o sacrifício de Cristo que pagou o preço do nosso pecado e aplacou a ira de Deus. Só que aí o apóstolo João fala só, não só dos nossos, mas ele fez propiciação pelos pecados do mundo todo. Então é difícil aqui, como a gente ouve, infelizmente, alguns irmãos que acham que Jesus não morreu por todas as pessoas, que Deus não deseja de verdade que todas elas sejam salvas, e que algumas pessoas foram criadas por Deus com o propósito e o objetivo que elas pecassem, morressem, fossem para o inferno. E Jesus nunca teve essas pessoas em mente quando morreu na cruz por elas. Não, não dá, desculpa, mas não é uma questão nem de só porque eu sou muito sentimental e eu não gosto dessas coisas assim mais duras. Não é uma questão só sentimental. Não é bíblico. Você acabou de ler aí. Jesus fez propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Ou seja, Jesus morreu tendo em vista todas as pessoas. Quando ele morreu na cruz, ele estava pensando em todas as pessoas. Eu até entendo por que alguém falaria isso, né? Talvez seja, geralmente, tá? Pode ser que tenha pessoas que têm uma mente mais doentia e vai para outro lado, mas em geral, as pessoas que defendem essa posição, ou elas defendem por tradição, porque já estão nessa tradição, vem ali de uma tradição cristã que há séculos defende essa posição, e a pessoa se converteu ali ou nasceu ali, está acostumada com isso, não liga muito para isso. Ou às vezes, se é uma pessoa mais agressiva na defesa dessa ideia, ela fala disso às vezes em termos assim de defender a glória de Deus, porque, né, se Jesus morresse por alguém, pensando em alguém, e essa pessoa não fosse salva, isso pareceria um fracasso na parte de Jesus, algo que ele queria que acontecesse, não aconteceu e tal. Então, assim, existe até uma intenção boa por trás disso, mas não é bíblico. Não é bíblico. A gente não precisa ter respostas para todas as perguntas, né? A gente não tem necessidade disso. O que a gente tem necessidade é de ser fiel à palavra de Deus. Nós pregamos o evangelho para todas as pessoas porque nós cremos que Jesus ama todas as pessoas e que ele morreu por elas. E se elas receberem a oferta de perdão de Cristo com arrependimento e fé, Cristo está mais do que pronto em salvar e perdoar, porque ele já tinha em mente elas quando ele morreu na cruz. Então você pode olhar para um pecador, qualquer que ele seja,
e falar para ele, sem sombra de dúvida, sem medo de estar errado, Jesus te ama e a prova disso é que ele morreu na cruz por você. Se você se arrepender, você pode ser perdoado. Se não, aí fica por conta sua. Mas se você se arrepender, você pode ser perdoado. Você pode falar. Porque é verdade, é bíblico, é uma doutrina bíblica. Mas veja, saindo um pouco dessa discussão e entrando aqui num quesito mais específico para a nossa vida, para a sua vida agora. Se Jesus morreu pelos pecados do mundo todo, isso não te dá uma garantia absoluta, de que ele morreu pelos seus pecados? Certo? Ele fez pelo mundo todo. Então, se você tem dúvida, fala assim: não, eu vejo, olha aqui, né, pela vida do pastor, pela vida do diácono, pela vida da irmã de oração ali, aquela irmã que ora bastante. Mas eu tenho dúvida, não sei se Jesus morreu por mim, não, porque é muito problema na minha cabeça, é muita dificuldade. Não, para mim não. Veja, não faz sentido você ter dúvidas a respeito do amor de Deus por você, ou se o sacrifício de Cristo foi por você, ou se você é um dos eleitos, porque às vezes a gente fica naquela assim, às vezes uma pessoa entra numa dúvida, será que eu sou um dos eleitos? Será que eu não sou eleito? Será que é porque eu não sou eleito que as coisas na minha vida parece que não vão para frente? Calma, calma. Para de calcular coisas na sua cabeça. Olha para as escrituras, para a palavra de Deus e procura ali a resposta para as suas perguntas. Quando você olhar para a Bíblia, o que é que você vai encontrar? 1 João 2, versículo 2. Que ele fez propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Não tem como Jesus não ter morrido por você. Não tem como Jesus não querer salvar você. A prova disso é que na cruz ele fez propiciação pelos seus pecados. Então você pode vir com confiança, se aproximar com confiança perante o trono da graça. Traz o seu arrependimento, mesmo falho, mesmo fraco, mesmo imperfeito. Traz o seu arrependimento do jeito que você tem. Se aproxima do trono da graça, entrega aos pés dele. Porque esse arrependimento que você tem foi ele que te deu. Ele vai aumentar esse arrependimento. Ele vai colocar mais ódio no seu coração contra o pecado, para que você abandone o pecado de uma vez por todas. E ele vai te perdoar e ele vai sim te receber na casa dele, porque ele te ama. Amém? Então, pessoal, eu vou parar aqui, mas eu quero dar oportunidade. A gente tem 5 minutos aqui que dá para responder uma pergunta ou algum comentário que alguém quiser fazer. Tem um comentário? Não, tá bem explicadinho. Tem aí, Dri? Não, foi uma pergunta não, só agradecer mesmo e foi tudo bem explicado, como o Leandro falou, e nós temos que buscar a Deus e se arrepender mesmo, ele perdoa todos os nossos pecados, né? Foi muito bom a aula de hoje. Glória a Deus. Pessoal, eu vou orar, mas eu não vou desligar logo em seguida, tá? Espera só um minuto. Senhor, obrigado, Pai, por essa aula, por esse tempo que o Senhor nos deu, pela tua misericórdia, pela vida dos teus filhos, por o Senhor ter nos abençoado e por termos estudado a tua palavra. Como é gostoso, Pai, estudar a palavra do Senhor, ser fortalecido na fé. Nos enche, Pai, do teu amor, da tua graça, nos dá sabedoria para viver nessa fé, Pai, nessa confiança. Em nome de Jesus. Amém.